Boa noite, eu sou o professor Levi, sou parceiro da Moura Educacional, estou aqui a convite da gestora maior da Moura Educacional, professora Rosa Trícia, e hoje a gente vai conversar, vai bater um papo durante uma hora de live sobre dois temas. Primeiro, metodologia da pesquisa e do trabalho científico e, posteriormente, estrutura e funcionamento do ensino, certo? Eu gostaria de dizer que esta é uma forma que a Moura Educacional e, no geral, as instituições de ensino têm encontrado de se manter conectada com seus estudantes, que é justamente através de lives, através de recursos tecnológicos que conectam o professor, né, àqueles que usufruem, que consomem, que se essa live. A live será disponibilizada no YouTube posteriormente. Então, para quem estiver assistindo no YouTube agora, mesmo não sendo ao vivo, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Espero que você goste do conteúdo que a gente está compartilhando e gostaria também de mandar um abraço para os meus estudantes do Instituto Federal de Alagoas, certo? Vamos começar o bate-papo, vamos conversar sobre metodologia justamente para favorecer a formação dos estudantes da Moura e quem acessar o nosso conteúdo, mas falando dos estudantes da Moura, dos estudantes da graduação que chegam à Moura a partir de uma parceria entre a Moura e a UniFCV, instituição que presta, né, instituição de ensino superior, que tem graduação, pós-graduação e outros níveis de ensino, certo? Então vamos que vamos, galera. Vamos falar sobre metodologia da pesquisa e do trabalho científico. A gente vai bater um papo em torno de 25 minutos, meia hora, sobre esta temática, certo? E eu vou seguir aqui como é que eu posso dizer, o conteúdo que é disponibilizado pela UniFCV, pela Moura Educacional, para os seus estudantes que estão pagando essa matéria. Primeira coisa, é importante ter em mente que todo curso de ensino superior, ele tem essa matéria justamente porque todo curso de ensino superior, ele aprofunda, né, ele oferece ao seu estudante uma formação mais aprofundada, no sentido de uma formação que avança em profundidade no que a gente vai chamar aqui de conhecimento científico, certo? E aí, a atividade do profissional que é formado em nível superior, ela é pautada por conhecimentos baseados na ciência. Daqui a pouco a gente vai tentar definir muito brevemente o que é ciência, mas é importante ter em mente esta questão. Quando você vai para uma universidade, quando você vai para uma faculdade, quando você superior, ela é pautada por conhecimentos baseados na ciência. Daqui a pouco a gente vai tentar definir muito brevemente o que é ciência, mas é importante ter em mente esta questão. Quando você vai para uma universidade, quando você vai para uma faculdade, quando você cursa, né,
quando você estuda no nível de ensino superior, você está se graduando, está se capacitando, está acumulando bagagem e se formando com todo o instrumental que é oferecido por um longo percurso que foi, né, percorrido aí pelo pessoal que faz ciência. E você está se capacitando também para ser um cientista, para atuar nesta área de conhecimento, com esta forma de conhecimento, certo? Então, já fica a dica. A ciência, ela integra, ela compõe uma forma de conhecimento. Existem várias formas de conhecimento. E a ciência é uma destas formas. Por quê? Porque ela tem características específicas para conseguir se produzir. É importante salientar para os estudantes da Moura Educacional UniFCV, de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, né, que essa matéria, esse conteúdo, ele está organizado em um módulo, uma apostila, que está dividida em algumas partes. E é importante que o estudante organize seu plano de estudo considerando estas partes e esses conteúdos, que ele observe a quantidade de tempo que ele tem diariamente para se dedicar aos estudos e vá tópico por tópico, né, aprofundando, aprendendo, usando as mais variadas estratégias e metodologias de estudo para adquirir informação e conhecimento, para aprender efetivamente, né? Uma dica que eu fico é que nesse tempo de pandemia é importante os estudantes lembrarem de uma dica que é muito comum quando a gente pesquisa conteúdos sobre formas de estudo de aprendizagem, né, que é muito comum na internet, existem muitos livros que falam disso. É comprovado cientificamente que quando a gente aprende, a gente guardou na nossa memória de longo prazo informações. E o que é que acontece? Uma das maneiras que já está comprovado cientificamente que mais facilitam a aprendizagem é justamente você compartilhar, falando para outras pessoas como se estivesse dando aula, né? Como se estivesse conversando com outra pessoa sobre o conteúdo que você estudou, né? Aquilo que você pensa que aprendeu. Quanto mais você tem fluidez em falar, quanto mais fluência você consegue ter abordando determinado assunto, determinado conteúdo, né? A gente pode dizer que você aprendeu sobre aquilo, né? É muito comum o professor escutar do estudante que ele é bem desenrolado, que ele fala bem, né? Que ele é o cara daquela área na qual ele atua. Isso se deve, provavelmente, pela quantidade de vezes que o professor, que o educador, ele compartilhou aquela informação com outras pessoas, que ele falou sobre aquilo. Então fica a dica, nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento social, de que a gente tem que ficar em casa por conta do coronavírus, aproveite para trocar ideia com seus colegas, compartilhando as suas aprendizagens, os seus estudos, né? Gravando áudio, fazendo mapa mental, PDF, né? PowerPoint, fazendo resumo de texto e conversando propriamente, trocando mensagem com os seus colegas sobre aquilo que você acredita que aprendeu. Assim, com certeza você vai aprender mais. Então vamos que vamos. O primeiro tópico que está colocado aqui no material da Moura Educacional da UniFCV, em se tratando de metodologia da pesquisa e do trabalho científico, é o tópico que fala justamente da metodologia científica como uma matéria científica. Ela apresenta para os estudantes, né, ela trata justamente, sendo uma matéria, né, escolar, uma matéria do ensino superior principalmente, ela trata justamente desse caminho, desse rol de habilidades, dessa maneira de olhar o mundo usando a ciência como uma lente. É importante lembrar justamente isso que eu falei. A ciência, ela funciona como uma lente, como este óculos aqui, que ao você vesti-la, ao você colocá-la no seu rosto, ela muda a maneira como você olha para o mundo. Quanto mais você faz ciência, mais você se habilita a olhar para o mundo de maneira científica, usando o instrumental, mais você se acostuma a olhar para o mundo de modo científico. Vale um parêntese aqui. Atualmente,
se diz que a gente vive na era da pós-verdade. Nesse contexto, né, o conhecimento científico tem por vezes sido colocado de lado na hora dos debates, na hora da construção de narrativas. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque, como eu disse, o conhecimento científico é um conhecimento específico. E ele é específico porque ele tem características próprias. E uma das características do conhecimento científico é justamente buscar fundamentar, embasar, construir todo um referencial que serve de base para aquilo que você está dizendo, que você está discutindo, para aquilo que ele está apresentando. O olhar do conhecimento científico, ele não é um olhar espontâneo, não é um olhar, não, é um olhar que é treinado, que é fundamentado em teorias e estudos, né? Se a gente pensar nas ciências da natureza, nas ciências físicas, é um conhecimento que se pauta na experimentação, no teste, percebe? E numa comprovação a partir disso daí, né? As ciências humanas, o conhecimento científico é justamente buscar fundamentar, embasar, construir todo um referencial que serve de base para aquilo que você está dizendo, que você está discutindo, para aquilo que ele está apresentando. O olhar do conhecimento científico, ele não é um olhar espontâneo, não é um olhar, não, é um olhar que é treinado, que é fundamentado em teorias e estudos, né? Se a gente pensar nas ciências da natureza, nas ciências físicas, é um conhecimento que se pauta na experimentação, no teste, percebe? E numa comprovação a partir disso daí, né? As ciências humanas, a comprovação, a fundamentação vem por a vida. É claro que não é a única forma, que a gente deve buscar outras formas de olhar para o mundo, mas assim, as ciências físicas é um conhecimento que se pauta na experimentação, no teste, percebe? E numa comprovação a partir disso daí, né? As ciências humanas, a comprovação, a fundamentação vem por um outro caminho. Tranquilo, pessoal? Então, a ciência, ela integra uma modalidade específica de conhecimento. E aí a gente, nessa era da pós-verdade, tem entrado numa onda, numa lógica de pautar cada vez mais a nossa vida. Isso é extremamente contraditório, já que um dos grandes marcos do mundo moderno e que serviu de base para a gente construir a contemporaneidade foi justamente, né, a crença de que a ciência traz para a gente um caminho mais seguro, mais bem estabelecido para a gente compreender a vida. É claro que não é a única forma, que a gente deve buscar outras formas de olhar para o mundo. Mas a ciência, pessoal, é extremamente segura. Nessa época de pandemia, de coronavírus, vamos buscar basear as nossas observações do mundo em relação, inclusive, à própria pandemia, na ciência, pessoal. Na ciência. E a ciência tem apontado que a gente tem que, por enquanto, manter muito mais contato pelo meio virtual, né? O contato físico tem que ser pautado em alguns cuidados. Para quê? Para diminuir a possibilidade de transmissão e do impacto desse vírus, do Covid-19, do coronavírus, nas populações do Brasil e do mundo afora. Certo, pessoal? Então vamos lá. Como eu disse, a ciência se pauta, ela integra, ela compõe uma modalidade específica de conhecimento. Existem outras. Eu já citei aqui o conhecimento do senso comum, que é um conhecimento espontâneo, é um conhecimento que não precisa de comprovação. É aquele conhecimento que a gente aprende com a experiência do dia a dia, do cotidiano. Logo, não é um conhecimento tão aprofundado, que não demanda estudo, certo? Outra forma de conhecimento é o conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele se baseia na fé. Ele não precisa de comprovação. Pelo contrário, ele precisa que você acredite naquilo que está posto na palavra sagrada, naquilo que é compartilhado através das doutrinas e das práticas religiosas. Então ele se pauta na fé. O conhecimento filosófico já é uma forma de conhecimento que se aproxima mais e serve de base para a ciência. Se diz que a ciência, ela é filha da filosofia. A filosofia é a grande mãe da ciência. Por quê? Porque a filosofia e, consequentemente, a ciência se baseia no conhecimento crítico,
no conhecimento, se baseia no olhar crítico, no olhar questionador, sempre pondo em dúvida aquilo que a gente está observando, né? Sempre tentando, no caso da filosofia, compreender as coisas na sua origem, na sua raiz, de maneira mais profunda. E isso foi herdado pela ciência. A gente está num curso aqui, numa conversa aqui sobre metodologia científica. O método científico, ele parte justamente disso, da nossa observação do mundo, que problematiza sobre o mundo. E aí o método científico consiste num conjunto de passos que leva a gente, né, desse questionamento inicial a... Então o método, né, vem como algo mais amplo e a técnica vem como algo mais específico. Sempre pondo em dúvida aquilo que a gente está observando, né? Sempre tentando, no caso da filosofia, compreender as coisas na sua origem, na sua raiz, de maneira mais profunda. E isso foi herdado pela ciência. A gente está num curso aqui, numa conversa aqui sobre metodologia científica. O método científico, ele parte justamente disso, da nossa observação do mundo, que problematiza sobre o mundo. E aí o método científico consiste num conjunto de passos que leva a gente, né, desse questionamento inicial a... Então o método, né, vem como algo mais amplo e a técnica vem como algo mais específico, certo? Neste primeiro tópico também está indicado para que o estudante ele organize seus estudos e aprofunde ali as suas leituras e os seus estudos justamente sobre a leitura, sobre o ato de ler. No material da Amor Educacional UniFCV tem falando sobre o bom leitor. Por quê? Numa apostila, num curso, na matéria de metodologia científica, tem um tópico falando sobre a leitura. Porque a leitura é uma forma de aquisição de informação e de conhecimento, né? Não tem como a gente fazer ciência sem ler. Por quê? Porque mesmo se eu estivesse aqui sozinho, tentando fazer um experimento ou refletindo sobre algum fato da sociedade, já que eu sou sociólogo e estudo as relações humanas, eu estaria fazendo isso aqui, pautado, se não for assim, não é ciência, pautado em teorias, pautado em reflexões que foram feitas por outras pessoas e que muito provavelmente chegaram até a mim através do quê? De leituras que eu fiz. Percebe? Então a leitura é fundamental. E aí ela também se torna fundamental porque o ato de ler, em grande medida, está ligado ao ato de escrever. E uma das formas categóricas de nós compartilharmos o conhecimento científico é através da produção de material acadêmico, científico, de textos científicos, certo? Então, a leitura e a escrita são fundamentais nesse processo da produção do conhecimento científico. O que acontece? Nessa linha, pessoal, percebam que o nosso encontro aqui, o nosso bate-papo, ele é um bate-papo vocês das suas casas, né? Fortaleçam esses temas estudando, aprofundando as suas leituras, os seus conhecimentos sobre eles. Vocês podem tanto consultar o próprio material da Amor Educacional, mas eu indico também que vocês busquem outros materiais. É assim que a ciência se faz. O bom cientista, ele tem um espírito curioso, como as criancinhas, aquela coisa, papai, mamãe, o que é isso? Aquela coisa de se fascinar com o mundo, com a experiência que está vivenciando. Então é importante que o estudante universitário, no caso dos meus estudantes do Instituto Federal de Alagoas, né, que fazem um curso técnico-tecnológico de formação profissional, é importante que desperte esse interesse da investigação. O cientista, ele é
algo que a gente poderia comparar ao Sherlock Holmes. Já ouviram falar do detetive Sherlock Holmes, que é famoso na literatura? Então, é um cara que está sempre investigando, sempre investigando, sempre investigando, sempre investigando o mundo no qual está inserido. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. No tópico 2 do material de vocês, tem falando sobre gêneros acadêmicos e suas estruturas técnicas. E aí, está falando justamente sobre a escrita. No outro tópico falava sobre a leitura e eu antecipei que a leitura está conectada à escrita, justamente por conta da lógica do conhecimento científico, da transmissão do conhecimento científico. E aqui, pessoal, neste tópico, eu gostaria de destacar dois conteúdos que estão ligados a formas que você pode adotar para estudar, para entrar em contato tanto com o conhecimento científico que chega a você através de um texto, como também com outros conteúdos que você lê, que são a resenha e o fichamento. No material aqui da UniFCV e da Moura, eles estão postos como formas de texto acadêmico, né? E formas de elaboração, como é que eu posso dizer? De resumos. Então, percebam, vamos diferenciar aqui um do outro, né? A gente poderia dizer que a resenha é sim um resumo, né? Mas ela transcende o resumo. Por quê? Porque ela traz no resumo não somente um compilado das ideias do texto que você leu. Leitura, mais uma vez, leitura. Ela não traz só um compilado, né, uma síntese do texto que você leu, com as palavras do próprio autor, ou até com as suas palavras. Ela se baseia também, em grande medida, com o seu olhar, com a interpretação que você faz sobre aquele conteúdo que você leu, sobre aquele conteúdo que você acessou. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de destacar a resenha crítica. O que é a resenha crítica? É aquela leitura que você faz, que no texto que você... É a leitura que você faz que vai fundamentar a elaboração de um texto, e esse texto ele vai para além da descrição do conteúdo do outro texto que você leu. Não somente descreve fazendo uma síntese, mas também analisa o texto que você leu e traz essa análise para a sua escrita, justamente na perspectiva de, ao analisar, você produzir um texto que dialoga com outros pensadores, que dialoga com ideias que você já tem e sobre as quais você já, por exemplo, publicou no universo da ciência algum material, que dialoga com estudos prévios que você faz. Então você lê um outro texto, você produz uma síntese sobre este outro texto, mas não somente você o descreve, você, ao descrevê-lo, você soma a essa descrição uma análise, você questiona o texto, você vai problematizar o outro texto ao produzir o seu texto. É uma forma de estudo, inclusive, muito, como é que eu posso dizer, muito eficaz, né? E que traz muito resultado do ponto de vista da aprendizagem. O estudante que é capaz de, né? O pesquisador, né? A pessoa que é capaz de ler um texto, produzir uma síntese desse texto, descrevendo este texto que leu e posteriormente analisando este texto, mostra consequentemente a capacidade, uma boa capacidade de entendimento do texto prévio que leu, né? Como também uma boa capacidade de articulação das ideias do texto que leu, do conteúdo que estudou, do vídeo. A gente pode fazer, por exemplo, uma resenha de um filme, de uma música, né? Do conteúdo que acessou, a capacidade de colocar aquele conteúdo em diálogo com outros conteúdos. Então, eu acho fantástico, né? Demanda um esforço
intelectual, com certeza demanda, mas eu acredito, eu considero fantástica essa modalidade de estudo e de produção de conteúdo, certo, pessoal? Outro tópico muito utilizado por estudantes universitários, por cientistas, por acadêmicos e até por estudantes de ensino médio é o fichamento. E existem várias formas de fichamento. No geral, o fichamento consiste em você compilar em um outro texto fragmentos do texto anterior. Né? Você vai produzir um texto que é uma síntese, por isso que eu disse que o fichamento, a resenha, né? São formas de você, entre aspas, resumir outro texto. Por que entre aspas? Porque você pode fazer uma resenha crítica, né? Até maior, com mais páginas, com mais texto do que o texto que você leu, certo? Mas em se tratando aqui do fichamento agora, ele traz, né, uma compilação de ideias de um outro texto que você leu. Para a gente fazer, por exemplo, né, um fichamento de citação usando o computador, o Word, a gente basicamente ia, ao ler o outro texto base, sobre o qual a gente vai fazer o fichamento, retirar, copiar, né, e colar no Word trechos desse texto base. E aí você coloca a página de onde você tirou, e aí no cabeçalho do seu fichamento você vai colocar o título do texto de onde você tirou, o autor, a editora, o ano que foi publicado, e assim sucessivamente. Percebam, né, é importante vocês notarem, ao estudarem sobre esse tema que a gente está tratando aqui, que o conhecimento científico, ele segue uma rotina, ele segue um conjunto de procedimentos. Ele tem, como diz o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, ele tem um hábitos próprio. E aí é importante o estudante que está iniciando nessa trajetória, que está dando seus primeiros passos nesse universo, estar bem atento a tudo que está acontecendo, né, nesse campo, nessa arena, justamente para ir gradativamente desenvolvendo ponto do material de metodologia da pesquisa e do trabalho científico é justamente um outro que eu considero ser fundamental, que é o tópico que fala sobre planejamento e projeto de pesquisa. Planejamento e projeto de pesquisa. Pessoal, como eu disse, a atividade acadêmica, ela é extremamente exigente. Ela possui hábitos, uma maneira de você atuar dentro dela específica, né? E quando a primeira coisa, você tem que saber sobre o que você quer pesquisar. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é o quê, né? Segunda pergunta, né? Todo projeto ele tem um porquê, tem uma justificativa. Por que você vai realizar aquela pesquisa? Né? Qual a importância daquilo para o mundo, né, acadêmico? Qual que é a importância daquela investigação que você quer fazer para a sociedade na qual você está inserida? O papel da ciência é justamente fomentar, né, formas da gente viver melhor, pessoal. Né? O propósito dela é resolver os problemas da nossa vida. A ciência, ela tem um caráter prático, né? Toda ciência, no geral, tem um caráter prático. Em que sentido? Ela busca resolver problemas que, se a gente reverter para determinado lugar porque eu quero se parecer, é aquilo que vai motivar a realização de determinada pesquisa. Lembrem que eu disse de maneira rápida que toda pesquisa científica na metodologia, no como, você vai dizer, né, que métodos, que técnicas você vai utilizar justamente para testar determinada coisa, para compreender melhor
determinada coisa para descobrir determinada coisa, percebe? E aí você vai lá justamente fazer isso daí. O como está ligado à metodologia, à orientação epistemológica, né, que pauta um conjunto de ações que você vai realizar, seguindo também uma rotina que a gente pode traduzir como métodos e técnicas de ação de pesquisa, certo? Todo projeto, pessoal, de pesquisa, toda pesquisa ela se fundamenta em teorias que foram feitas antes, né? E toda pesquisa é realizada dentro de um período de tempo, em um determinado lugar, né? Em um determinado ambiente, que pode ser controlado ou não, tá certo, pessoal? Em linhas gerais, este é um resumão sobre o conteúdo específico, um conjunto de procedimentos, de ações específicas que a ciência ela demanda para qualquer pessoa, não só, né, para vocês que estão assistindo o vídeo como estudantes e, né, pessoas que estão se graduando, se capacitando, aumentando seu capital cultural, né, seu capital humano através da educação. Não só para quem é estudante, mas para qualquer um. A relação entre o pai e o filho é um jogo de poder. A relação entre o marido... Eu curto falar sobre esse tema. Então eu estou, de certo modo, exercendo aqui, atuando aqui, numa palavra cidade, que em grego significa polis. Por isso que aquele que vive em sociedade é um cidadão, né? Porque cidade, sociedade, polis, política, certo? O papel do Estado é justamente não somente, né, criar condições para a vida, mas criar meios para manter e preservar a vida. Estamos vivenciando o seu poder de guardião, de cuidador, de gestor daqueles que vivem em uma dada sociedade, né? Exercendo o seu papel de guardião, ele, através do exercício do seu poder, ele consiga chegar aos seus cidadãos, aos seus guardados, cuidados, geridos, ao seu povo. Todo Estado, ele se desenrola, ele é composto por um povo, por um governo, por um conjunto de leis. A maior lei de um Estado é a Constituição e ele acontece em um dado território. Certo, pessoal? No material da UniFCV está posto lá que existe uma área de conhecimento que se tornou ciência, ciência, baseado no método científico, uma forma de olhar, de entender o mundo, de produzir conhecimento sobre a vida, e nesse caso sobre a vida humana e social, né, que surgiu no século XIX, tal qual a sociologia, na qual eu sou formado, que é a ciência política, certo? Existe uma área da ciência que estuda propriamente as relações políticas, o fenômeno político, certo, pessoal? A vida política. Política que está diretamente ligada ao poder. Poder que tem a ver com você realizar o seu desejo, a sua vontade em relação, né, num contexto de relação com outros ou em detrimento da vontade do outro. Se vocês olharem a história da humanidade é marcada por inúmeros conflitos que giram em torno justamente de interesses que se contrapõem, que se sobrepõem por vezes, né? Interesses que muitas vezes, para que uns sejam realizados, essa realização se dá em detrimento dos interesses de outros, da exclusão de outros. Quando a gente pensa na política do Estado, né, inevitavelmente, quando a gente olha para a política do Estado, para o Estado que se realiza através de governos, né, de figuras que assumem o papel de provedores, gestores, cuidadores do povo, né, aqueles que vão garantir a vida, né, é fácil a gente perceber que os próprios políticos, sendo seres sociais, sendo seres humanos, eles têm ideologias, eles têm interesses, né, sendo que a política, no sentido clássico, ela deve se pautar voltada para o bem comum e não para o interesse particular
de uma determinada classe, de uma determinada categoria, de uma determinada pessoa, de um determinado cidadão em si. O papel do Estado é garantir o bem comum, o bem de todo um povo, né? Então percebam que é papel do Estado buscar uma média, buscar uma situação na qual a vida seja privilegiada para todo mundo. Nesse sentido, existem formas de orientar o Estado, e a Constituição brasileira de 1988, que é considerada uma Constituição cidadã por inúmeros aspectos, inclusive por esse que eu vou falar aqui agora, né? O Estado brasileiro que se pauta nesta Constituição, ele se pauta numa maneira de compreender o papel da política, de compreender a vida em sociedade, que, do ponto de vista teórico, né? Eu estou dizendo do ponto de vista teórico porque na prática é fácil da gente perceber que não tem acontecido assim, que é belíssimo, pessoal. A Constituição de 88 é considerada uma das mais, como é que eu posso dizer, mais humanas constituições do mundo, porque ela privilegia os direitos humanos, porque ela privilegia efetivamente a cidadania, e tem lá em vários dos seus artigos, em vários dos seus tópicos, que o Estado brasileiro deve desenvolver políticas justamente para efetivar cada vez mais a cidadania do seu povo. É considerada uma Constituição cidadã também, e os estudantes da Amor Educacional, da UniFCV, né, que irão pagar esta matéria, estrutura e funcionamento do ensino, verão que no material está posto que é uma instituição, que a Constituição brasileira de 88 é cidadã, justamente porque ela veio num momento de redemocratização do país, após um largo período de ditadura, de exceção no país, de falta de liberdade, e no qual o Estado, no lugar de prestigiar a vida e de se pautar numa forma dialógica de gestão do seu povo, ele se pautava numa forma, né, que a gente chama de estado de exceção, uma forma extremamente violenta, uma forma na qual a liberdade, né, era restringida e que se fazia pelo contrário do que a gente chama de democracia, né? A ditadura militar no Brasil foi um movimento extremamente autoritário. Só para citar a sua face mais autoritária, né? Vocês podem pesquisar, vocês verão que no ano de 1968, ditadura que vai de 64 a meados da década de 80, né? No ano de 68 foi instituído o Ato Institucional número 5, o AI-5, que cerceou, né, inúmeros dos direitos dos cidadãos, né? A Constituição brasileira de 1988 resgata a democracia e resgata a cidadania e se pauta numa perspectiva participativa de organização do Estado, da vida, muito orientada por uma concepção filosófica iluminista, né? Lá da Revolução Francesa, uma filosofia que, no geral, orienta a vida no século XX e no século XXI. Certo, pessoal? Pensando a educação a partir da Constituição de 1988, no seu artigo 205, eu anotei aqui para dizer ipsilitera o que está escrito na Constituição. Por isso que eu disse que a Constituição brasileira de 1988 ela é belíssima, ela é extremamente humanista, né? É uma Constituição inclusiva, né? E logo a educação que se pauta, a LDB que se faz, fundamentada por ela, é também uma lei que se faz nessa perspectiva inclusiva. LDB que é como se fosse, fazendo um paralelo, a Constituição da política educacional brasileira, que vai reger todas as ações educacionais no nosso país, né? É também inclusive e é também voltada para a cidadania.
Observe que, falando da educação, a Constituição de 1988 coloca que a educação é direito de todos, pessoal, direito de todos, né? Nessa perspectiva, a Constituição visa uma sociedade igualitária, pessoal, né? Na contramão do que a gente tem. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Desigual justamente por causa da grande concentração de riqueza que há no seu território, que domina, né? Que é base estruturante para a vida do seu povo. O Brasil é extremamente desigual, mas na forma, na lei, né? Está posto que deve possuir um Estado que busca a igualdade. Pensem nisso. Então, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Percebam que a Constituição coloca a família como uma instituição também fundamental, base de qualquer sociedade, pessoal. Então, a educação é direito de todos, é dever do Estado. Isso implica dizer que o Estado deve desenvolver políticas, criar condições para que todos tenham acesso à educação. Isso está posto na LDB e isto está posto na própria Constituição, que o Estado deve buscar meios para universalizar o acesso à educação. Todo mundo deve ser educado. Nessa mesma perspectiva, se vocês observarem no seu material, tem falando lá sobre o Plano Nacional de Educação, que é uma política que visa justamente, né, efetivar a ação educativa, a ação do Estado voltado para a educação, e nesse sentido um dos seus deveres é justamente criar meios, condições para que todos acessem à educação e a gente viva num estado, num país, numa sociedade onde não há analfabetos. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição considerada belíssima, humana, extremamente cidadã, e eu digo aqui e confirmo, e a gente pode fazer um debate sobre isso, não tem como a gente se efetivar cidadão se a gente não tiver acesso à educação, né? A superação do analfabetismo é um caminho para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e efetivamente mais cidadã. Isso está previsto na Constituição e está previsto na LDB. E existem políticas públicas que, em tese, em teoria, no papel, deveriam buscar isso, né? O Plano Nacional de Educação, ele é tópico da terceira parte do material dos estudantes da UniFCV. Leiam sobre isso. Vocês que estão fazendo algum curso na área da educação, vocês precisam se capacitar. Vocês vão ver que no material de vocês fala que a Constituição de 88 é justamente uma Constituição cidadã e a LDB é reflexo em grande medida, né, deste processo de redemocratização do Brasil que se deu a partir, inclusive, de uma atuação da própria sociedade civil e dos seus cidadãos que queriam os seus direitos, a sua liberdade, um Estado que os escutasse, um Estado que lhes permitisse uma participação maior, né? E nesse contexto, os professores, os estudantes, os artistas os trabalhadores, né? As centrais sindicais, as associações tiveram um papel fundamental para esse processo de redemocratização, para a escritura desta Constituição, que visa muito mais o povo do que a estratificação da sociedade. A nossa Constituição se coloca superando, pelo menos no papel, né, um conjunto de leis que era em grande medida elitista. A LDB de 94/96, de 1996, ela também traz essa perspectiva de educação para a cidadania, né? Houve todo um debate ao longo da história da educação, vocês vão ver isso na primeira parte do material de vocês, que traz, pontuando, década a década, mostrando os marcos da trajetória do sistema educacional brasileiro, das políticas voltadas para a educação brasileira. E como eu disse, a política ela é uma arena de disputas, né?
tem um momento no material de vocês, e é fundamental todo profissional da educação, todo estudante buscar saber disso, entender isso, que o que a gente tem hoje foi fruto de muita disputa política, de muita luta, de muita organização e luta ideológica mesmo. Por quê? Porque existiam na sociedade brasileira, existe hoje movimentos conservadores, movimentos que não querem, né, o progresso, a superação das desigualdades. Em contrapartida também há, né, movimentos, grupos, né, que buscam, usando a terminologia da política, né, que atuam de maneira mais progressista, que buscam, fundamentados em ideologias que visam muito mais a igualdade do que a segregação, a constituição de uma sociedade, na perspectiva deles, mais justa, perspectiva com a qual eu comungo, porque é difícil para mim entender que é justo a gente viver numa sociedade onde uns comem e outros não comem, uns têm acesso à educação e outros não têm acesso à educação, uns moram e têm uma casa confortável que lhes permite, né, dormir no fofinho, enquanto outros ficam na rua, largados, sem ter o que comer, jogados ao relento, por vezes morrendo de frio. Agora, nessa situação pandêmica na qual a gente está vivendo, né, vivem largados, morrendo não só de fome, mas também, né, por conta desse vírus, que em algumas pessoas acaba sendo extremamente agressivo, pessoal. Então, eu espero que tenha servido. A gente está nos segundos finais do nosso encontro. Estudem, estruturem um bom plano de estudo. Lembrem das perguntinhas do projeto científico e apliquem isso nos seus planejamentos